Salve, meus lindos, maravilhosos e poderosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra tratar sobre um assunto que depois que eu comecei a analisar, cara, eu vi que o bagulho ficou pesado pra ambas as partes. Se você por acaso for de Marte, de Júpiter, sei lá, de outro planeta, você não deve ter ouvido falar da treta homérica que teve entre a transexual Luísa Marilac e o funkeiro Negro do Borel. Gente, foi uma treta homérica que tem muitas lições assim pra nos ensinar, e lições, gente, que, sério, a gente tem que guardar pro resto da vida. Pra sempre. Bom, o negócio é o seguinte, o Negro do Borel, ele postou uma foto de corpo, né, mostrando o corpo dele, lindo, maravilhoso. E a Luísa Marilac, ela respondeu, falando que ele era um cara gato, que não sei o que, antes ela tinha mandado uns emotions. O Negro do Borel respondeu, falando que ela era um homem muito gato, na verdade falou que ele era um homem muito gato também, e que deveria ter muitas gatas atrás dele. E aí, gente, o que anos atrás poderia não ter repercutido em grandes coisas, agora, nesse momento atual, repercutiu e muito, e o Negro do Borel saiu perdendo muito com isso, gente. E não é de hoje que o Negro do Borel tem dado uns bolas foras, né? Primeiro ele fez aquele vídeo super polêmico, né? Que a galera acusou ele de pink money. Depois, ele não chegou a falar, mas ele meio que deu a entender que era um bolsominion, né? Que ele era a favor do Bolsonaro. Até aí, tudo bem naquelas, né? Porque a gente vive numa democracia e as pessoas escolhem quem elas devem, quem elas querem ou não votar. Só que é muito contraditório você votar num candidato que tem um discurso tão problemático quanto o Jair Bolsonaro tem, contra gays, contra mulheres, contra negros. E a partir do momento que o Negro do Borel ele endossa esse discurso, e logo depois faz um vídeo com todos os estereótipos do negro e do gay, isso é, sim, muito contraditório. E aí acaba soando meio como oportunista. Como é que você é a favor de um cara que tem muito discurso de ódio e aí você faz um vídeo ainda ridicularizando os gays? Mulheres como a Luísa Marilac, durante muitos anos, viveram muito à sombra do preconceito e da violência, porque elas não eram, assim como ainda não são, aceitas pela sociedade. Mas devido ao ativismo, à militância e à diversidade que, graças a Deus, a gente prega nos dias de hoje, mulheres, com toda a força que ela tem, se tornaram representatividade muito forte. Tipo, ela tava aqui embaixo, agora ela tá aqui em cima. Por quê? Porque foram pessoas trans, travestis, que lutaram arduamente para que nós pudéssemos falar tantas coisas hoje. E obviamente que a gente entende como a Luísa Marilac ficou chateada com isso, porque ela é fã, assim como eu sou fã do Negro do Borel e de muitos MCs e de muitas pessoas pretas e héteros, que se algum dia falar alguma coisa contra a homossexualidade, eu vou me sentir muito, mas muito chateado. E por que eu digo que o Negro Borel perdeu muito com isso? Porque, gente, querendo ou não, a gente tá na era da representatividade. Muita gente tá falando, mas não pode falar isso, mas não pode falar aquilo, não pode falar mal de negro, não pode falar mal de gay, não pode falar mal de cultura, não pode falar mal de trans, não pode falar mal daquilo. Nossa, me alonguei muito. Mas é o seguinte, durante muito tempo, brincadeiras, essas ofensas vistas como brincadeiras, era um incentivo para que acontecesse várias violências. E com toda essa onda de representatividade e de amor, é sim uma forma de violência você não respeitar a identidade das pessoas. E com todo esse histórico do Negro do Borel, ele saiu perdendo. Primeiro, gente, ele ia fazer um DVD, ele ia gravar o DVD dele, agora dia 29 de janeiro. Algumas participações importantes, como a Ludmilla, a Luísa Sonza, eu acredito que até a Anitta poderia participar desse DVD, né, como uma surpresa. Começaram a sair do projeto do DVD do Negro do Borel, que acredito que pra ele seja muito importante. E, gente, sério, eu acredito que nada acontece por acaso. Ele tinha marcado a gravação desse DVD justamente no dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans. Cara,
fala-se isso, não é um forte indício, principalmente pro Nego do Borel, que a gente precisa começar a respeitar as diferenças. É muito louco você pensar que ele cometeu um ato transfóbico e o DVD dele, que inclusive ele tinha chamado a Luísa Marilac pra fazer parte, depois de toda essa confusão, e a gravação desse DVD cair justamente no dia da visibilidade trans. É muito irônico. A Luísa Marilac fez um vídeo falando que tava tudo bem, pregando o amor, falando que não ia processar o Nego do Borel, que ele tinha que aprender, que ele tinha que evoluir. E uma das análises que eu faço desse vídeo, gente, de como a representatividade é importante, é que a Luísa Marilac, ela pregou o amor, cara. Ela era fã de um cara que atacou e ela pregou o amor. E o Nego do Borel também se desculpou em um vídeo, falando que quer aprender mais, que pretende estudar mais, e ele acabou cancelando o show dele. O Nego do Borel, ele fez um vídeo logo depois, assim, eu acho que ele fez uns 2 vídeos, logo depois da loucura toda, falando que do lugar aonde ele veio, as pessoas têm esse tipo de brincadeira, que é meio que cultural, e na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não acabar estereotipando a nossa outra vertente, né, da periferia. E eu digo que a periferia, ela não é burra, a periferia, ela não é mal educada. A periferia, ela precisa de exemplos, ela precisa de representatividades, ela precisa de ensinamentos. Eu lembro que quando eu era muito novo, eu moro numa favela chamada Vila Clara, eu passava com meus amigos e a galera tirava pedra na gente. Isso faz uns 11, 12 anos mais ou menos. Eu tenho 35. Cara, isso faz uns 15 anos. Eu tô velho, hein? Faz uns 15 anos, mais ou menos. 16 anos eu tô velho, cara. Eu tinha 19. Ai, meu Deus, eu tenho 35, tá? E aí, o que acontece? A galera tacava pau, tacava pedra quando eu e meus amigos passávamos. E era tipo, velho, era muito foda. Imagina você passando em uma pedra, pau, passando em você. E aí teve um dia, cara, que eu fiquei muito louco. E aí eu cheguei na turminha e falei, cara, o que tá acontecendo com vocês? Por que vocês fazem isso com a gente? E os caras começaram, porque vocês são viado, que não sei o que, que não sei o que. E cara, juro, eu fiquei muito emocionado. Tipo, falei, mas cara, a gente não tem culpa. Por que vocês estão fazendo isso? Eu passo com a minha mãe e com meu pai aqui, eu não tenho culpa por ser gay. Juro, eu fiquei num estado assim, que eu fiquei com muita vontade de chorar. E os caras pegaram, tipo, não, calma aí, mano, vamos conversar. E eu sentei na rua com os moleques e eu expliquei tudo sobre como é difícil a gente nascer gay e se aceitar como gay. Sabe? E com o tempo a gente já tava conversando, a gente já tava bebendo, e aí foi alastrando na vila. E aí eu comecei a perceber que ser didático era muito mais eficaz do que simplesmente olhar com ódio ou aceitar a violência. Então, Nego do Borel, eu digo pra você que se isso acontece na sua comunidade, eu acho que falta um pouco de diálogo, de conversa, de representatividade. E você, nego, cara, você é a representatividade que essa galera precisa ouvir. Você é que tem que ser o cara que quando chega lá, tem que falar pra essa galera, cara, gente, tá errado, a gente tá no mesmo barco. Pretos, gays, periféricos, mulheres, a gente tá tudo no mesmo barco. Eu sei, é uma merda só ficar falando sobre representatividade, quando na verdade a gente queria estar só cantando, só pulando, eu só filmando, escrevendo roteiros, mas a gente não vai conseguir, sabe por quê? Sabe por quê, nego? Luísa, gays, sabe por quê? Porque na primeira mancada a gente vai pagar um preço muito alto. Muito mais alto do que se qualquer branco fizesse. Porque, por exemplo, o Biel foi machista, o MC Biel foi machista, mas ele foi lá afogar as mágoas em Los Angeles, porque ele já tinha uma vida boa. Recentemente, o Thomas Costa, que é um desses moleques que fizeram o Carrossel, fez um vídeo lá chamando um preto nos Estados Unidos. Vamos falar baixo aí? Você tá achando que você está onde? Favelado, né? Você mesmo aí, de rosa. É favelado. Tá pensando que você tá na sua casa? Fingindo que não tá ouvindo, né? Você finge que não entende minha língua, né? De forma estereotipada. Favelado não deve ser palavra pra rebaixar ninguém. Ninguém escolhe viver às periferias, às margens. O nosso presidente Jair Bolsonaro foi eleito falando sobre kit gay.
sem uma proposta, com frases machistas, homofóbicas, racistas. A nossa secretária dos Direitos Humanos, ela é uma evangélica que criminaliza a homossexualidade, o feminismo. Eles falam coisas absurdas, muito mais fortes do que as coisas que você, Negro do Borel, fala. Só que eles estão lá no poder. E o preto? O que acontece com o preto nessas situações? Agora, se o preto erra, meu irmão, se o preto erra, aí fudeu. Eles não nos dão segunda chance, nego. Então, a gente precisa muito, mesmo, se unir e aprender o que é representatividade, porque não é uma moda, não vai embora. A gente está vivendo uma coisa muito semelhante que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60. É por isso que lá, mesmo os pretos sendo a minoria, sendo 13% da população, eles têm uma representatividade tão forte, porque lá as pessoas realmente falam que não gostam dos negros. O branco, ele não é culpabilizado. Eu, por exemplo, fui chamado de macaco pelo diretor Eduardo Meirelles, numa produtora chamada Academia de Filmes. Sabe o que aconteceu? Eu saí de errado porque eu gravei, porque eu estava meia-noite trabalhando, um cara bêbado chamado Eduardo Meirelles chegou e me xingou de macaco. Eu fui pra justiça, fiz a conciliação. E sabe qual foi, nego, o meu pedido? Que a empresa e que o diretor apenas fizesse um projeto comigo pra falar sobre preconceito racial na empresa. Isso nunca foi feito. E teve gente que me culpabilizou porque eu gravei o áudio. Mesmo quando a gente tá certo, a gente é criminalizado, nego. Todas as vezes que eu vejo a sua foto, todas as vezes que eu vejo o seu rosto, todas as vezes que eu vejo o seu corpo, eu acho tudo lindo. E eu não sexualizo, sabe por quê? Porque pra mim, a sua beleza é uma representatividade que não existia quando eu era criança. Porque o bonito era ser loiro dos olhos azuis, era ser o príncipe da Disney. E belezas como a sua, como a do Lázaro Ramos, como a de muitos negros que estão aí na mídia, essas belezas, elas representam muito, porque a partir do momento em que a gente não tenta ser aquilo que a gente nunca vai ser e começa a perceber beleza aonde durante muito tempo as pessoas não viam, isso é sim um elogio, isso é sim militância, isso é sim representatividade. Então você é lindo, aceite um elogio. E outra coisa que eu queria dizer é que a Anitta surpreendeu de uma maneira muito positiva, cara. A Anitta, ela te defendeu como poucas pessoas do meio fariam. Um amigo, nego, realmente não abandona o outro, mesmo sabendo quando você tá errado. A Anitta realmente foi a mina, colocando o projeto dela, talvez o projeto dela mais audacioso, que é fazer parte do projeto da Madonna, mas ela colocou isso em risco pra ter você do lado dela. Então, nego, a gente precisa preservar esses amigos que estão com a gente quando a gente precisa. Sabe por quê? Porque se a gente continuar persistindo nos erros, um dia esses amigos vão desistir de ajudar a gente. Então a gente está aqui para te ajudar, para nos ajudar. Porque o movimento negro, o movimento gay, o movimento periférico é muito mais forte que todas as discriminações. O conhecimento, nego, ele transforma. Então pega esse tempo que você tem agora para realinhar, para estudar. Você pode ser quem você quiser, mas você tem e você deve saber o que você representa para o mundo. Eu comecei a me conhecer a partir do momento em que eu comecei a consumir informação. Informação é muito importante, nego, para que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. E a partir do momento em que a gente tem acesso à informação, à diversidade, a gente consegue se transformar. A gente consegue transformar o nosso mundo. A gente consegue saber da onde a gente vem. Não adianta a gente só dar comida, a gente só dar bebida, a gente dar cesta básica no final de ano para os nossos. A gente precisa também dar conhecimento. Conhecimento é a nossa maior arma. Então, nego, Luísa, eu amo vocês. E a gente só vai conseguir realizar os nossos sonhos a partir do momento em que a gente estiver junto, lutando por aquilo que a gente gosta. Eu gosto de cinema, você gosta de música, a Luísa gosta de arte, a Luísa tem o dom da comunicação. Então, juntos, vamos realizar os nossos sonhos. Amo muito vocês e amo muito esse mundo que a gente está fazendo parte. Um beijo.
energia positiva sempre.